Bom, tudo bom com vocês? Eu sou o Márcio Medina e vim falar aqui com vocês sobre o ensino maker nas escolas. Quem sou eu? Em 95 eu comecei minha graduação em engenharia no Instituto Militar de Engenharia. Em 96 eu comecei a dar aulas no Colégio PH de Matemática, Física e Química, que era justamente o que mais me preparei para passar para o Instituto Militar de Engenharia, no Colégio Curso PH. Em 97 eu desisti da vida militar e, como empolgado já com a docência, eu me transferi para a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, para cursar licenciatura em Física. Em 2001, eu com mais 3 colegas fundamos um colégio e um curso na Ilha do Governador chamado Curso Prosper. Um curso de cunho preparatório para pré-militar e tudo mais. Em 2007, já lecionando alguns anos no Colégio QI, eu fiz uma atividade de teatro científico, né? Um trabalho de física que associava física, história, filosofia e artes, e acabei dando continuidade a esse trabalho por longos anos. Escrevi algumas peças premiadas em festivais e tudo mais. Em 2008, fui aprovado no Colégio Pedro II para lecionar física para o ensino médio. Em 2009, eu me titulei mestre em ensino de ciências e matemática pelo Cefet Rio de Janeiro. Em 2011, a minha primeira peça autoral é premiada no Festival de Teatro do Colégio Notre Dame de Ipanema, O Inimigo Invisível. Até então a gente trabalhava com adaptações de peças já conhecidas, Galileu, Oxigênio e Frankenstein, e resolvemos escrever a primeira peça autoral, eu e o professor Gastão Galvão. E a peça foi premiada e ganhamos fomento do Estado, da FAPERJ, para apresentar essa peça em outros lugares também, em escolas públicas. Bem interessante. Em 2014, eu começo as atividades de robótica no Colégio Pedro II, no campus de Niterói. E nessa oportunidade foi um reinício para mim, uma redescoberta, né? E, na verdade, um resgate da minha formação inicial de engenharia. Eu estava vendo uma garotada desanimada na escola, sem desafios na escola, já tendo feito trabalhos de teatro lá também, feito atividades de engenharia, de STEAM, já antes de ganhar esse nome, né, de STEM ou de STEAM, e ainda eu sentia pouco desafio para essa garotada. E aí eu resolvi começar as atividades de robótica, porque eu fui chamado para ser jurado de um torneio de robótica. E quando acabou o torneio, eu perguntei assim, por que meus alunos não estão aqui competindo também, participando desse evento também? Eu falei, hoje vocês perderam um juiz. No ano que vem eu vou estar competindo aqui com os meus alunos. E foi o que aconteceu. Eu comecei a desenvolver o trabalho lá. No mesmo ano a gente foi classificado para os torneios, para as etapas seguintes, né, estadual, nacional, e ganhamos muitos títulos lá ao longo desses anos. E em 2021 eu começo com as atividades robóticas em comunidades carentes aqui no Rio de Janeiro, né? Trabalhei na Rocinha, em Água Santa e no Caju também. Então, esse briefing meu é para ver que a minha cabeça, né, ela funciona tanto a parte tecnológica quanto a parte de humanas também, né? A questão do teatro, né? Apesar de eu escrever muito sobre ciências, eu tive que transitar por várias áreas do conhecimento, e que é justamente o que a gente faz o tempo todo, né? Nós vivemos transitando os dois lados dos hemisférios do cérebro, o tempo todo estamos pensando com o cérebro integralmente. Embora as pessoas se julguem de exatas, de humanas,
lado esquerdo, lado direito, nosso cérebro não faz essa distinção na hora de raciocinar, de puxar o conhecimento, de desenvolver ideias e tudo mais. E aí vem a grande pergunta: o que é um ensino maker? O ensino maker está na moda, palavras da moda, educação 4.0, né? E aí vem uma palavra que eu tenho muito medo de usar, né? Que é o disruptivo. O ensino maker é um ensino disruptivo. E aí você vai no dicionário e tá lá. O que é disruptivo? Disruptus, partir, despedaçar, rasgar, romper, destruir. Relativa à disrupção, que causa disrupção, rompimento ou destruição. Então parece que o ensino maker vem para destruir a escola, que o ensino maker vem para apagar tudo que foi feito nesses 2 últimos séculos, ou 3 últimos séculos, onde 2 últimos séculos, né, que a educação passou a ser para todos, e não vamos esquecer tudo aquilo e vamos começar tudo do zero. Isso não funciona, tá certo? Eu costumo dizer que o ensino maker, ele é evolutivo. Ele é, e aí vem lá também no dicionário, que é suscetível de evolução, ou que produz evolução. Então, a gente quer que a escola se desenvolva, se adeque aos novos processos do século XXI. Então, nós precisamos repensar a escola, repensar as práticas docentes, se reinventar. Então, essa é a parte que incomoda muitas vezes o professor, que já está acostumado, já prevê o ano seguinte como sendo um ano igual a esse, né? Ou já adicionando uma ou outra prática que ele gostou, que deu certo para os próximos alunos, sem saber quem são os próximos alunos muitas vezes, né? E às vezes a turma que chega é completamente diferente que a turma que saiu. E aí como é que a gente vai fazer essa nova aula ou aquela velha aula, né? E isso acaba dando desaponta demais o professor, né? Então o que a gente quer fazer aqui é rever, trazer um novo olhar, reinventar a nossa aula, reinventar mesmo. Quer dizer, o conteúdo a gente já sabe, a gente sabe que precisa ser ensinado, a gente sabe onde nós iremos ser avaliados, né? Porque o professor também é avaliado pelo desempenho dos seus alunos. Mas como é que a gente vai trazer isso de forma adequada ao século XXI, né? Que seres humanos, que habilidades, que competências nós iremos desenvolver nos nossos estudantes para que eles enfrentem os desafios do século XXI, né? Os próximos desafios do século XXI. Então, por que isso se faz necessário? Isso aí foi uma coisa muito interessante que eu tive, uma conversa que eu tive com o meu professor do IME, que é meu amigo até hoje, meu professor de física, que me inspirou, inclusive, a largar o exército e fazer física. Largar a engenharia e fazer física, que é uma história muito parecida com a dele também. O Instituto Militar de Engenharia, assim como o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, reúne praticamente os melhores alunos das áreas exatas do país. Logicamente, existem outros alunos que não têm perfil nenhum para a carreira militar e que acabam indo para outras universidades muito boas também do Brasil. Mas lá você consegue reunir um time muito forte nas áreas de matemática, física e química. E uma vez, um grupo de estudantes estavam desenvolvendo um trabalho e aí eles precisavam martelar. E o prego saiu, não ficou alinhado com as madeiras, ele saiu fora da madeira. E aí o aluno do IME, pegou o martelo e começou a bater da ponta para tirar o prego. O professor vendo aquilo ali, falou assim, poxa, mas por que você está fazendo isso da maneira mais difícil? Aí todos pararam e ficaram olhando assim para o professor. E ninguém entendeu qual foi a pergunta do professor. Ele falou assim, tá vendo essa parte de trás do martelo? Isso aí serve para tirar o prego que você colocou errado. E eles não entenderam.
ele foi e encaixou, né, e fez a alavanca para tirar o prego. O mais interessante é que na prova dos vestibulares que eles estudam nas apostilas, nos livros que eles utilizaram para entrar no IME, se preparar para o IME, havia essa questão do martelo, de alavanca do martelo tirando o prego. Mas em nenhum momento eles entenderam por que aquilo ali estava acontecendo. Eles sabiam fazer os cálculos se fossem necessários, mas não sabiam o uso daquilo ali. Então, nós temos uma geração que não viveu a parte prática da vida. A parte prática da vida ficou esquecida muitas vezes nas atividades, a parte manual, desenvolvimento manual, as atividades talvez no ensino fundamental 1 ou até mesmo no jardim de infância. A vida foi muito preparatória, foi muito teórica e pouco prática. E o que nós temos hoje? Nós temos jovens que vão morar sozinhos, né? E isso vem desde que a Tokstok chegou ao Brasil. Ela fazia o preço diferenciado, para você levar o produto e montar por si mesmo, ou você pagar para quem for entregar montar para você. E para questão financeira, as pessoas acabavam montando os seus próprios móveis, né, comprados lá. E isso foi o que aconteceu. Nós temos hoje uma geração que não entende muito bem os manuais de construção dos móveis, montagem dos móveis, o uso das ferramentas. Eles muitas vezes acreditam que as coisas já vêm prontas, ou então, como um passe de mágica, essas coisas aparecem. E eles acabam procurando, né? E nem todos os lugares hoje você tem pessoas que são aqueles antigos montadores de móveis que eram contratados para montar os móveis na sua casa. E aí, como é que... eles são cidadãos. Por onde eles passaram na vida que eles não aprenderam a fazer coisas tão simples como ler um manual e montar um móvel? Então, essa é a grande pergunta, né? E a gente fala, por que é necessário? Bom, para viver, né? Quer dizer, a educação maker, ela de cara, ela serve para que a pessoa viva. Então, ela está ali para tentar viver esse momento, né? Essa vida atribulada, onde você tem essa fluidez que hoje se fala, né, de muitos empregos, muitos lugares para morar, né? Quem nasceu nos anos 70, quem nasceu nos anos 80, tiveram na meta na vida ter talvez um único emprego e viver em função desse emprego a vida inteira, ou buscar um melhor emprego e aí sim se dedicar a esse emprego a vida inteira, ou fazer um concurso público, né? E essa nova geração, ela não pensa muito assim, ela não pensa em comprar apartamento, ela não pensa em comprar carro, ela tem os aplicativos de carro, elas têm os aplicativos de apartamento, então a vida pode acontecer, a vida está online, pode acontecer de qualquer ambiente, desde que tenha acesso à internet. E muitas vezes eles encaram esses desafios onde não foram preparados para encará-los, né? E aí eu chamo a atenção para essas imagens. Eu chamo isso aí de um pequeno passo para a sala de aula. Parafraseando aí a frase de Neil Armstrong. Durante muito tempo, né, e isso me incomoda demais como professor, eu pedi um trabalho escolar e o trabalho vinha numa maquete de isopor, ou o trabalho vinha numa cartolina, porque meu colégio tem o famoso laranjão, aquele computador projetor, que a gente pode botar o pendrive ali, fazer uma apresentação. Ele me trazer um cartaz de cartolina me incomoda demais. Se eu pedir se ele for um experimento ou alguma apresentação, ele vir com uma maquete de isopor, me incomoda mais ainda, né? Porque o isopor, o styrofoam, ele é simplesmente uma das coisas mais poluentes do mundo, porque é mais caro
muito mais caro você reciclar um isopor do que fazer um novo. Então é mais barato fazer novo. E quanto mais você faz, mais você polui, porque nenhuma empresa recolhe isopor para reciclar. Então, os mesmos jovens que são tão preocupados com o meio ambiente, eles não têm noção do quanto eles poluem com essas maquetes. Porque essas maquetes elas são utilizadas, são descartadas. Às vezes, no final do próprio evento, da própria apresentação, às vezes no final do ano, quando o colégio faz a limpa para o ano seguinte, né? Porque ninguém quer levar essa maquete de isopor para casa. Então, trabalhar com isopores em escola deve ser proibido, né? Proibido. Eu que passei muitas horas assistindo Daniel Azulay em Mãos Mágicas, né? Usei bolas de isopor para fazer vários bonecos, várias coisas, vários brinquedos para mim, né? Mas na época era o único recurso que eu tinha para desenvolver a minha criatividade, né? Se não fosse isso, não tinha outro. Mas hoje nós temos noção de que o quanto mal isso faz para a natureza e como a gente pode melhorar, né? Utilizar outros recursos mais eco-friendly, né? Mais recicláveis e baratos, tudo mais. Então, essa imagem é uma imagem que me incomoda demais. Para mim, é a involução da sala de aula. A sala de aula, você vê que não só tem uma maquete, tem várias outras maquetes. Não é possível mais que um professor cobre ou desenvolva ou peça um trabalho em isopor. Eu já proibi meus estudantes, por exemplo, a fazer isso, apesar que de vez em quando um ou outro ainda se atreve a fazer uma coisa horrorosa dessa. E aí eu vou chamar, né, um grande salto para a educação. Por quê? Porque a gente vai começar a trabalhar aqui, ó, e eu pego essa imagem dessas crianças ali com o computador e ao lado uma impressora 3D, para quem não conhece ainda, né, essa é uma impressora de filamento que hoje custa em torno de R$ 1.300. Esse filamento de 1 quilo custa por volta de entre 100 e 150 reais. E 1 quilo dá para fazer, 1 quilo de filamento dá para fazer bastante coisa, dá para brincar bastante, dá para errar muito também. E que tipo de atividade é essa, né? Essa atividade é uma atividade em conjunto, né? Uma atividade de um trabalho em equipe, né? Onde alguns vão com maiores habilidades vão acabar controlando algumas partes, mas todos estariam desenvolvendo ali, né, tanto a parte do design quanto a parte de distribuição, quanto a parte de manutenção ou a parte de detalhamento, né? Então ali você tem uma maquete feita em impressão 3D. O filamento que a gente usa aqui no Brasil, PLA, ele é feito com bagaço, ele já é uma reciclagem. Ele é feito com bagaço de cana, bagaço de milho, que é transformado num plástico, né? É adicionado corantes, então você tem várias cores, e esse plástico depois ele volta a ser reciclado. Então o que você produziu, se quiser jogar fora, ele vai voltar a ser matéria-prima novamente para você imprimir mais coisas, e o que você cortou, jogou fora, né, fez o detalhamento, também retirou, também vai poder ser reciclado. Então você não perde, né, e não impacta tanto aí a natureza, fazendo um trabalho, né, utilizando novas tecnologias. Então, poxa, quando eu vi isso pela primeira vez foi no filme O Quinto Elemento, onde havia uma impressora 3D que conseguia imprimir até seres humanos. E aí agora, né, eu falei assim, nossa, quão distante estava da gente quando eu vi aquele filme, no final do século passado. E hoje nós temos impressoras, né, de baixo custo
que atendem essas necessidades e que podem ser trabalhadas junto à escola. E aí a parte pedagógica, né? Como é que é desenvolvido isso? É a aprendizagem baseada em projetos. Tem um livro aqui do Buck Institute for Education, tá? É um livro vendido aqui pela ArtMed, é uma gráfica no Sul que tem muitas coleções. Então, para os professores que nunca trabalharam com projetos, eu chamo de Bíblia, né? É um método para o professor aprender a trabalhar em projetos. Porque, diferente da educação antiga, né, a gente não faz trabalho em grupo, a gente faz trabalho em equipe. Porque os processos eles se misturam. Desde o desenvolvimento das ideias, quanto a execução da tarefa e a apresentação final, né, as tarefas permeiam-se e a gente não consegue chegar a um resultado se a equipe não estiver trabalhando inteiramente junta. Então aqui são imagens que eu peguei na internet, né, em fontes diversas, onde são estudantes aqui, uma equipe de robótica trabalhando exatamente no robô, a outra está desenvolvendo ali uma atividade que em equipe, né? Não desconheço ali quais foram os projetos desenvolvidos, mas onde todos trabalham, né? Não existe mais aquela coisa de cada um faz a sua parte e depois vai trabalhar, vai juntar todo mundo na hora da apresentação. Que isso é justamente o que reflete na sala de aula, né? Como isso se reflete na sala de aula? Esse Frankenstein que é montado no trabalho em grupo, né? Cada um faz a sua parte, eles forçam a integração dessas partes, que muitas vezes não acontece, né? Isso é uma reclamação que os professores sempre têm. A gente às vezes encontra isso nos torneios de robótica. Eu julgando os torneios de robótica, isso ainda acontece, né? A gente diverte bastante, mas o trabalho em grupo, né, onde cada indivíduo faz a sua parte, ele não se comunica com as outras partes. Você percebe a identidade de cada estudante em cada parte falada, apresentada. O trabalho em equipe, ao contrário do trabalho em grupo, você não vê quem fez, porque é como se todas as peças se encaixassem perfeitamente. E aí você tem uma identidade de equipe, né? A gente tem uma noção de um trabalho que foi feito por todos. E essa é a grande diferença que a gente fala da atividade maker. Quando você bota a mão na massa e você interage com o seu produto, quando você interage com aquele conhecimento, é impossível você não passear por várias áreas, porque você não consegue ver conexões. Sem as conexões, você não consegue ver a coisa resolvida. Então, você tem que pensar no material, você tem que pensar na forma, você tem que pensar na estrutura, você tem que pensar no movimento, você tem que pensar nas dificuldades, nas facilidades, você tem que pensar em tantas coisas que sem a comunicação, sem o diálogo entre os integrantes, contínuo entre os integrantes, não sai o trabalho. E aí esse é o grande impacto que a gente tem ali da educação maker na sala de aula, né, que é o retorno, né? Então, como é que era, né? Eu pego aqui 2 exemplos, aqui são uma célula, trabalho de biologia. À esquerda aqui você tem um EVA, o isopor, massinha, espuma, né? Todos os materiais de difícil reciclagem, principalmente o isopor, né, que é um grande mal aí. No outro, você tem a mesma célula, né, com todas as organelas impressas e colocadas, estão disponíveis gratuitamente na internet.
Mas aí o aluno aprende. Então, se ele vai ter que colocar, saber o que ele vai colocar, ele vai... Isso aí é justamente o trabalho do professor, né? É questionar, perguntar da mesma forma que ele faria ali. Então ele vai ter que saber, não é só o encaixe, né? Não é só fazer o complexo de Golgi ou os lisossomos e tudo mais. Ele vai precisar explicar, entender as relações dessas organelas dentro da célula. Então, essa é a mudança, né, de conceitos que você tem. Quer dizer, você passa a ter um trabalho e uma peça dessa você leva poucas horas para ser impressa. Você pode ter vários estudantes com essas peças num custo muito barato, né? Então, e é um material permanente, quer dizer, no ano seguinte você pode reutilizar esse material, você não precisa imprimir esse material o tempo todo. Então não vai ser um desperdício de, né, mais alunos trazendo EVA, isopor e massinha o tempo todo para a escola para ser jogado fora. Esse aqui é outro exemplo também, outra organela, outra célula com suas organelas, e ali uma célula feita disponível gratuitamente na internet, né? Existem bibliotecas gratuitas onde pessoas que fizeram o trabalho disponibilizam para todos os professores, quer dizer, mesmo que você não domine as ferramentas, totalmente as ferramentas ainda, né? Então, como eram e como podem ser, como já podem ser, né, os trabalhos feitos pelos estudantes. Então, mas eu não tenho informação. Então, aqui você tem 2 plataformas gratuitas. Eu digo que o único mal delas é que elas te mandam muitos e-mails ao longo do mês. Tá? Isso já é uma reclamação que eu pessoalmente já fiz. Mas tem a Autodesk, que fez a plataforma Tinkercad, está totalmente em português. Então, não tem como você... não estou entendendo. Está totalmente em português. E o Tinkercad você tem design gráfico em 3D. Então, você pode fazer peças em 3D. Você pode aprender programação. Você pode aprender robótica. Você pode programar e fazer o circuito com uma placa de Arduino, com uma placa de esqueci, tem mais umas placas que agora esqueci o nome, microbit. Então você tem outras opções. Você pode montar o seu circuito eletrônico. Você pode programar esse circuito e transferir para o seu circuito eletrônico. Você pode fazer um sistema, imprimir, né, desenvolver um braço mecânico. Você pode desenvolver um sinal de trânsito. Você pode desenvolver uma maquete, né, e otimizar essa maquete roboticamente. Então, essa plataforma está toda liberada, tem projetos, tem um banco de dados excelente, tá? E está vinculado ao Thingiverse também. O MakerBot é a marca de uma impressora, tá? Que foi a impressora caseira mais popular nos Estados Unidos. Hoje está muito vinculada às escolas. O Thingiverse é o banco de dados deles. Então você tem dentro do Thingiverse MakerBot Education. Então você tem aqui várias aulas já prontas por disciplina. Então, por cada faixa etária, por cada série, né? Você for até a universidade. Então a diferença é que aqui você vai ter que pedir para o Google para traduzir para você, se acaso você não entenda o inglês. Mas tem muita coisa visual, né? E já tem as tarefas meio que prontas. Então você acaba se formando. Eles fazem palestras, fazem ciclos de palestras com você assistindo, mais 70% você recebe um título, né? um certificado. Então é bem interessante também.
Então, você não tem informação, mas a informação está disponível para você, né? Quer dizer, não, você não precisa se inscrever no curso, ir lá fazer um curso em outra cidade ou em outro lugar. Você faz de casa, você faz no seu horário, na sua janela, você consegue acessar e ter essa formação, né, de forma autodidata. Então, os bancos de dados, né, você tem aqui My Manufacturing. Eu estou dando dois aqui, que são os dois acho que os dois maiores. My Manufacturing e Thingiverse. Eu peguei aqui, por acaso, a parte da educação, né? Então você tem aqui ossos de dinossauros, pirâmide, um sapo já com todos os órgãos já encaixados aqui, como se fosse fazer uma dissecação, tipo aqueles filmes de educação americana, né? Aqui você tem por área, ó, biologia, química, design, história, física, matemática, né? E fora outros tipos de desenhos, né? Esses são duas das bibliotecas. É só baixar e imprimir. Então, esse é o primeiro passo. É você já produzir o material para que você tenha, né? Eu falo, existem desde o torso da biologia, que tem lá os órgãos, tem aqui disponível para você imprimir. Ossos tem aqui disponível. Aquele modelo de átomos que era caríssimo, que às vezes, se o colégio adotasse uma certa coleção de certa gráfica, a gráfica dava esse kit para a escola, depois a escola achava que no máximo, porque você poderia ver em 3D a molécula, né, e tudo mais, as ligações do carbono, você pode imprimir aqui. Você pode estar disponível para você fazer aquele kit, né, com uma impressora 3D. Então você você bota a mão na massa, os seus estudantes botam a mão na massa, né? Existem outras habilidades que eles acabam desenvolvendo, às vezes trabalhando na criação de uma coisa dessa. Então, e como isso será avaliado? Essa pergunta do professor. O professor adora saber como é avaliado. Isso era uma coisa que eu ouvia muito quando eu trabalhava com teatro científico, né? E como você avalia seus alunos? Não avalio, né? Porque tem certas formações que você não tem prazo, você não fica o tempo suficiente com o estudante para saber se ele aprendeu mesmo ou não, né? Quando você fala em habilidades e competências, essas habilidades elas são desenvolvidas ao longo da vida. E é um processo. Você passa 8 meses no ano, né? O aluno vai 200 horas por ano à escola. E você não passa todo esse tempo com ele. Você não sabe como é que vai ser a vida dele depois, muitas vezes, né? Ou nos próximos anos, às vezes, por tempo que não acompanha o aluno nos 3 anos do ensino médio. Então, não tem como a gente verificar o aprendizado dele em tão curto tempo. Eu estou fazendo aprendizado para a vida, não é aprendizado para uma prova, né? Mas, embora nem todos concordem comigo, existem formas de avaliar sim, né? E eu falo sobre o torneios de robótica. A primeira coisa que acontece quando eu falo torneio de robótica, em qualquer escola que eu vou apresentar o torneio de robótica, que eu vou comentar sobre o torneio de robótica, é que as pessoas acham que é pegar um robô e botar numa pista e destruir outro robô. E não é sobre isso que estamos falando. Existem competições de luta de robô e são famosas no mundo inteiro. Nós temos a PUC, tinha um Minotauro, acho que era um robô que foi campeão mundial e abriu portas. O seu criador está lá no MIT agora. Mas, quando a gente fala de torneio de robótica, o robô é apenas a cereja do bolo. Essas competições foram elaboradas por empresas privadas e a Lego, querendo despertar o espírito científico nos jovens. E
além da pista de robô, que são tarefas que o robô tem que fazer, nenhum deles vai destruir outro robô, são tarefas inclusive colaborativas, muitas vezes. Eles vão ter uma maior pontuação, quem tiver maior pontuação vai levar, mas o prêmio do robô, né? O desafio do robô. Existe, na verdade, outra vertente, né? Outra avaliação, que é a pesquisa do problema proposto, né? Todo ano existe um tema central onde os estudantes vão ter que levantar uma hipótese, construir um estudo científico, né? Levantar uma hipótese, pesquisar sobre o assunto, construir um protótipo, testar seu protótipo até ele funcionar, para tentar resolver um problema real. E a gente avalia isso, né? E eu chamo a atenção sempre esse menino, Ashton Koffer. Ele está com 18 anos, se eu não me engano. Em 2016 ele estava no 9º ano. Esse menino, ele estava preocupado. O torneio era o Trash Track, né? Falando sobre lixo. E ele fez uma pesquisa e viu que o lixo do isopor era impossível de ser banido da natureza, né? Uma coisa que demora 500 anos para se decompor, não parava de ser produzido e ninguém queria reciclá-lo. E aí ele foi ver o que era composto o isopor. Ele viu que era carbono, né? O carbono é o que também faz o carvão, e existe o carvão ativado, utilizado em filtros de ar e filtros de água. E ele e os amigos dele botaram na cabeça que deveriam encontrar um método de transformar o carvão do isopor em carvão ativado. E eles conseguiram. E eles patentearam. E eles ganharam o First Lego League. Foram campeões mundiais. Ganharam a feira da Google. A feira de ciência da Google. E com isso, com 2 ou 3 milhões de dólares que eles acumularam, eles abriram uma firma. E ele hoje, com pouco mais de 18 anos, ele é o cofundador da FIS e está administrando lá na Califórnia, lá no Vale do Silício, lá a empresa dele, tá? Então, quem quiser depois ver lá no YouTube, bota o nome dele, que vai aparecer. A dublagem do Google tá perfeita, né? Você não perde nenhuma informação. Assistam para você ver que legal que foi o trabalho dele. Então, esses torneios de robótica, eles são a melhor forma de você avaliar. E aí, nós aqui no Brasil temos o maior torneio de robótica nacional, é o Torneio Brasil de Robótica, o TBR. O First Lego League, o FLL, do qual ele participou, é feito em 80 países, 85 países do mundo inteiro. São 150 mil crianças todo ano participando. É caro, é mais caro, né? Aqui quem administra aqui é o Grupo S, né? O SESI. Mas a venda dos tapetes é feita por empresas privadas, e você só pode participar com Lego. Então, se você não tiver o robô de Lego para participar, seja ele qualquer geração, você não consegue participar. O Torneio Brasil de Robótica, ele já é mais aberto. Ele começou, né, também só com Lego, e hoje ele aceita qualquer robô para participar. Você tem a FACT, a Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação. No caso aqui eu botei o cartaz do Rio de Janeiro, mas todos os estados têm feito as suas FACTs, que é uma feira estadual de ciências. É a feira que ninguém vai levar lá um vulcãozinho de argila, jogar bicarbonato de sódio e fazer a lava subir. Não, é desenvolvimento de tecnologia, de inovação mesmo. Então, é uma feira que eu acho que
todas as escolas deveriam ter os seus representantes lá, né? Tentar estimular essa garotada aí. E uma vez que eles tenham recursos, né, tanto recursos humanos como professores capacitados, né, de desenvolver essas atividades dentro da escola e com recursos que eles podem fazer, né, aprendendo robótica, Arduino, programar, fazer impressão 3D, por exemplo, ter a possibilidade de fazer a sua própria impressão 3D, eles conseguem participar dessas propostas aí, né? Apresentar um trabalho inovador, um trabalho que mereça ser exposto numa feira dessa. A Google Science Fair, né, que é a feira de ciência da Google, que acontece de 2 em 2 anos, que é muito interessante e tem um apelo forte lá fora, e aqui poucas escolas participam. E a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que normalmente acontece em outubro, né, e que traz bastante oportunidades, né, assim, porque todas as escolas são convidadas a participar, poucas escolas realmente participam, então às vezes abrem-se espaços ao público, de visita ao público, onde outras crianças vão conhecendo, né? Eu devo isso à minha robótica também. Eu estava apresentando um trabalho sobre física de partículas, eu tinha acabado de chegar do CERN, e que eu desenvolvia com meus alunos, junto à professora Márcia Begali da UERJ, lá em Niterói, e os meus alunos, ao momento que eles foram passear para ver os outros trabalhos expostos, vi um trabalho sendo desenvolvido para o grupo da professora Márcia, também Márcia é o nome dela, não me lembro sobre o nome agora, na Universidade de La Salle, de robótica. Eles tinham várias frentes de robótica, inclusive Lego, e ela propôs a eles a fazerem uma visita ao laboratório, e que foi transformadora, né? Eu tinha alunos ali que não sabiam nem que Lego existia, né? E já mexer com robô de Lego, e que foi bastante interessante. Então são oportunidades que você tem de expandir, né, o universo dos seus estudantes, dos seus alunos. Eles encontrarem pessoas talvez que falem o idioma que eles querem ouvir, né, o grupo que eles querem pertencer. Então, a educação, ela é um processo evolutivo, né? E acho que a partir daqui, você precisa levar essas informações que eu trouxe, né? Essa tempestade de ideias que surgiram aqui, que devem ter acontecido na sua mente, e perceber que isso é só o começo da sua jornada, né? A evolução, ela só vai num sentido, né? Então, de adaptação, reorganização, as melhorias permanecem, o que não é ruim fica para trás, o que é ruim fica para trás. Então a gente precisa avançar aí para trazer essa educação maker mais presente, mais ativa, né, e transformando mesmo a sala de aula e a realidade da escola. Falou? Muito obrigado pela sua audiência. Até mais.